E nós hoje vamos falar sobre um tema muito atual. Nós, normalmente, ao primeiro domingo do mês, falamos sobre visão de igreja, mas neste domingo vamos falar sobre outra questão, outro tema. Eu queria partilhar com os irmãos que... Alguém me pode trazer aí um exemplar, desculpa. Queria partilhar com os irmãos que já saiu a segunda edição de um pequeno livro que eu escrevi em 2019 e está aqui a segunda edição. Queria partilhar com os irmãos. Está ali à venda, foi publicado pelo GBU, então se comprarem estão a ajudar o GBU, ok? E é uma forma de estarmos a par de tudo o que está a acontecer relativamente às questões de género, que é uma questão, deve ser a questão mais fraturante do nosso tempo, que está a mexer mais neste momento com a sociedade. Uma delas, não é a única, há muitas outras, mas é uma delas. E então tenho a oportunidade, irmãos, de adquirir o livro. E hoje vamos falar sobre isso, vamos aproveitar e vamos refletir juntos sobre isso e pregar o Evangelho, porque só há uma forma dos cristãos entenderem e abordarem as coisas que estão à nossa volta. Nós temos falado da Babilónia, não é? Que estamos na Babilónia. A Babilónia tem muita coisa que nos desafia, certo? A Babilónia tem muita coisa que nos desafia. E como é que nós cristãos podemos abordar aquilo que a Babilónia nos traz para nos desafiar? É com quê? É com a palavra de Deus, não é? Com a palavra de Deus e, claro, com o poder do Espírito Santo, não é? Mas com a palavra de Deus que nos mostra como é que o Evangelho responde. Como é que o Evangelho de Jesus responde a todas estas questões. E como diz o título desta mensagem, isto é uma questão de identidade. Tudo isto que nós temos ouvido falar aí, que os meninos podem ser meninas, as meninas podem ser meninos, homens podem ser mulheres, e o que é um homem e o que é uma mulher, ninguém sabe já. E pode-se trocar de sexo, e um dia ser de um sexo, outro dia ser de outro. Tudo isso que nós ouvimos mostra que à nossa volta, na Babilónia, onde nós vivemos, há uma crise de identidade. É uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem são e andam à procura de construir uma identidade. Mas antes de falar sobre este tema e de ver o que é que a Bíblia tem a dizer sobre este tema, nós precisamos de entender, não é? Entender o que é que anda aí, não é? O que é que está a ser dito. Então vamos esclarecer aqui os termos para percebermos do que é que estamos a falar. Hoje em dia há uma luta pelas palavras, não é? Toda a gente quer definir as palavras à sua maneira. Se eu defino uma palavra à minha maneira, eu estou a ter poder, não é? Porque assim a palavra é aquilo que eu quero que ela signifique, não é? Então eu estou a reclamar poder sobre as pessoas à minha volta, sobre o mundo à minha volta, se eu trocar a definição das palavras, não é? E assim eu construo uma realidade própria. É uma arena de combate nesta área, é as palavras. Redefinir as palavras, mudar a definição das palavras. Pôr as palavras a quererem dizer outra coisa, segundo aquilo que eu acho que elas devem querer dizer. E uma das palavras onde se está a lutar por uma definição é sexo. A palavra sexo significa o quê? A APA, que é a Associação de Psicologia Americana, é a associação de psicologia que influencia mais as outras associações de psicologia à volta do mundo. É uma associação com muita influência e muito poder. No dicionário da APA, ali em cima, eles definem sexo como os traços fisiológicos que distinguem machos e fêmeas. Uma coisa muito óbvia e clara. Traços fisiológicos que distinguem machos e fêmeas. Mas a mesma organização, noutra publicação, numa publicação que eles lançaram para ajudarem os psicólogos a trabalhar com pessoas que acham que são de outro sexo, pessoas transgênero, já vamos ver o que é que significa. Numa publicação que eles lançaram para ajudar as pessoas, os psicólogos a trabalhar com essa população, eles dizem que o sexo é atribuído no nascimento, baseado na aparência da genitália externa. Ou seja, é atribuído. Percebem a diferença entre uma coisa e outra? Traços fisiológicos são coisas que ninguém pode negar. São traços fisiológicos que estão ali à vista de toda a gente. Quando dizemos que o sexo é atribuído, estamos a dizer que alguém disse que aquela pessoa era daquele sexo. Mais ou menos aleatoriamente. Ou baseado numa aparência, que é só uma aparência.
Okay? Percebemos a diferença entre as duas coisas, entre as duas formas de definir as palavras. As palavras têm muita importância. As palavrinhas querem dizer alguma coisa, não é? E o significado que nós atribuímos às palavras também tem muita importância. Esta é logo a primeira questão. O sexo é inato ou é atribuído por alguém? Nós nascemos com um sexo ou esse sexo é atribuído por alguém? O que é que os irmãos acham? Nascemos? É esta a questão, não é? É esta a questão que está a dividir as pessoas nesta questão do género. Porque há quem diga que o sexo é atribuído. Não nasce com a pessoa, é atribuído. Baseado numa aparência. Isso leva-nos à definição de género. De há uns tempos para cá, nós já não ouvimos falar em sexo masculino e feminino. Ouvimos falar em género masculino ou feminino. Parece que a palavra sexo desapareceu. Não é? É só género. E género, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o sexo socialmente construído. Ou seja, é uma dimensão do sexo que a sociedade construiu. Socialmente construído é algo construído pela humanidade. É produto da sociedade. E o género é uma construção, afirmam organizações como esta. Não é? É uma construção, é algo que se constrói. Claro que o sexo tem coisas, há dimensões do sexo que são construídas, do sexo masculino e feminino. Por exemplo, há 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, acreditava-se que uma mulher era para gerar filhos e estar em casa, a cuidar dos filhos, e não podia fazer mais nada. Aliás, há uns tempos atrás, a mulher era propriedade do homem, ou então não podia, não era autónoma. Não é? Não podia, uma mulher não se podia divorciar. Uma mulher, mesmo que tivesse a ser abusada, mesmo que houvesse violência doméstica, uma mulher não se podia divorciar, não podia votar, não podia sair do país sem autorização do marido, uma série de coisas. Não é? E isso, porque é que se acreditava que o papel das mulheres era estar em casa, cuidar dos filhos, submissas ao marido, sem questionar nada. Okay? E isso foi uma construção. Era assim ou não era? Isso foi uma construção. Onde é que isso está inerente ao sexo? Não há nada inerente ao sexo. Claro que a questão de gerar filhos é uma questão que só a mulher pode fazer. Apesar disso também estar a ser discutido. Não é? Mas são coisas que se vão construindo, que a sociedade vai construindo. Por exemplo, em alguns países é masculino os homens usarem saias. Em alguns países é masculino. Aqui, na nossa cultura, não é. Na Escócia, não é? E em países do Pacífico Sul, há países onde os homens usam saia. Não é? Eu lembro de uma conferência que fui na Austrália, uma vez, que havia um grupo de homens, mas assim, homens com ganda cabedal, não é? Grandes, todos musculosos e com saias. E essa era a cultura deles, e no país deles aquilo era masculino. Aqui não. Não é? Aqui não é masculino. Isso também são coisas que se constroem. São coisas que se vão construindo. O que é uma aparência de homem e o que é uma aparência de mulher. Então isto tem o seu sentido. Há uma parte do sexo que é socialmente construída. Agora, o que se está a dizer é que não há mais nada. É que o sexo é só socialmente construído. É só uma construção da humanidade. E isso muda as coisas. E quando se fala de identidade de género, o que se está a dizer, o que a APA diz, é que é um sentimento íntimo de ser homem ou mulher, ou um género alternativo. Ou seja, não é uma coisa com que se nasce, é um sentimento íntimo. A identidade de género é alguma coisa que a pessoa constrói dentro de si, é aquilo que ela sente. E então eu hoje posso me sentir homem e amanhã posso me sentir mulher. Por que não? Se eu posso construir o meu género, não é? Pode ou não corresponder ao sexo de uma pessoa atribuída ao nascimento. Não interessa a aparência, não interessa os traços fisiológicos, não interessa o corpo, não interessa as características sexuais. A identidade de género é um sentimento. Então, se eu quiser, se eu me identificar com um género diferente daquele que o meu corpo mostra, eu posso. Segundo esta ideologia. E daí nasce esta definição, esta ideia das pessoas transgênero, que são pessoas cuja identidade não está de acordo com aquilo que é tipicamente associado ao sexo que lhes foi atribuído no nascimento. Ou seja, se eu, na minha identidade de género, no meu cérebro, eu me identificar como mulher, então eu sou uma pessoa transgênero, porque o meu corpo aparentemente é de homem. Então, isso são pessoas transgênero. E estamos a ver aqui uma divisão entre
A mente e o corpo. Certo? Entre a mente e o corpo. E a pergunta é, o que é que ganha? O corpo ou a mente? Se a minha mente disser que eu sou uma mulher e o meu corpo mostrar que eu tenho uma aparência de homem, o que é que ganha? O corpo ou a mente? O que é que se deve sobrepor? O que é que os irmãos acham? Quem é que diz que ganha o corpo? Uma votação. É o corpo que ganha? E a mente? Alguém se abstém? É uma pergunta interessante. Se dissermos que ganha a mente, então vamos ter que mudar o nosso corpo. Não é? Esta pergunta é uma pergunta com rasteira, porque nós não podemos pensar nestes termos. Não é? Nós somos um. A mente e o corpo são um só. Se há uma que está desencontrada da outra, nós temos um problema. É isso que se chama uma perturbação mental. Não é? A pessoa precisa de ajuda. Mas, neste conjunto de ideias que nós estamos a ver, que se chamam ideologia de género, o que se diz é que o que ganha é a mente. A mente é mais real do que aquilo que o corpo apresenta. A ideologia de género ensina que cada pessoa tem algo chamado identidade de género no seu cérebro, que pode ou não ser o mesmo que o seu sexo biológico, e supostamente essa identidade de género é mais real do que a realidade biológica material do sexo de uma pessoa. Então, segundo este conjunto de ideias, esta ideologia, a mente ganha ao corpo. Okay? O que uma pessoa sente deve sobrepor-se àquilo que a biologia mostra. E o que é preciso fazer? É preciso corrigir a biologia. Okay? Por isso é que as pessoas fazem tratamentos de transição de género. Que é isso que está a ser divulgado, é isso que está a ser propagado, até na medicina, na psicologia. Eu, por exemplo, que tenho formação em psicologia, não estou a exercer, mas se alguém me vier se eu estivesse a exercer e alguém vier à minha consulta e me disser eu sinto-me eu sou homem, mas sinto-me como uma mulher, o que é que o doutor diz? Se eu disser, não, tu és homem, eu posso estar a incorrer numa transgressão. Porque eu não estou a afirmar aquilo que a pessoa sente. Estou a contrariar aquilo que a pessoa sente. Então, isto é a ideologia de género. A mente ganha o corpo. De onde é que saiu esta ideia? Isto não apareceu de repente. Não é? De onde é que saíram estas ideias? Desde muito pequeninos, nós ouvimos esta frase. Isto é da Barbie, ok? Mas podia ser da Disney. Nós ouvimos esta ideia em todo lado. Tu podes ser o que tu quiseres. Podes ser o que quiseres. Não é? É uma ideia que nós ouvimos e que já se enraizou na nossa cultura. Não é? Isto, claro, que, por um lado, até um certo ponto faz sentido. Não é? Está a dizer às meninas, tu podes ser uma princesa, mas também podes andar de skate. Não é? Como normalmente os rapazes fazem. Não tens de ficar limitada por aquilo que é típico de menina ou não. Não é? Isso tem o seu... Tu és menina, mas podes ser engenheira, não é? Que é uma profissão mais tipicamente de homem. Ou tu és menino, mas podes ser enfermeiro, que é uma profissão mais tipicamente de mulher. Então, até um certo ponto isto faz sentido. Mas quando nós levamos isto à letra e dizemos que a pessoa pode mesmo ser qualquer coisa que quiser, então aí as coisas começam a descambar. Isto diz, tu podes ser qualquer coisa, e o Freddie Mercury, vocalista dos Queen, escreveu numa música, podes ser qualquer coisa que tu queiras ser, apenas transforma-te naquilo que tu achas que podes ser. Então transforma-te naquilo que tu achas que podes ser. E estas ideias estão na cultura. Estão na nossa cultura. Estas ideias e outras fazem parte de uma filosofia que se chama pós-modernismo. Os irmãos hoje vão sair daqui filósofos e psicólogos e... Estás entusiasmado, Martim? Não, mas vais ficar. Espera aí. Pós-modernismo é uma filosofia que diz, em primeiro lugar, não há uma autoridade suprema. Não há ninguém de cima que diga isto é a verdade. Isto é a realidade. Então, como não há ninguém, segundo esta filosofia, não há ninguém que nos diga o que é verdade ou não é, o que é que nós fazemos? Dizemos que não há uma realidade, não há uma verdade absoluta. Não há uma realidade objetiva. Cada um constrói a sua realidade. Não há uma interpretação correta da realidade. Não há ninguém que tenha autoridade para dizer o que é verdade.
Então, se não há ninguém que tenha autoridade para dizer o que é verdade, cada um tem a sua. E cada um constrói a sua verdade, incluindo a sua própria identidade. Não há ninguém que me possa dizer a mim, tu não és uma mulher. Porque eu é que sou dono da minha verdade. Então eu posso construir a minha identidade. E ninguém tem o direito de me dizer que eu estou errado. Porque é a minha verdade. Então é esta filosofia que está por trás destas ideias. E o que é que acontece quando nós acreditamos nisto? Quando nós acreditamos mesmo nisto? Coisas más acontecem. Não é? Muita coisa que nós vemos acontecer à nossa volta porque as pessoas acreditam nisto. E este pensamento é o pensamento que domina a nossa sociedade. É o pensamento que domina a Babilónia. A Babilónia onde nós vivemos. O que é que acontece quando acreditamos nisto? Eu tinha um vídeo para mostrar, mas não vou mostrar. Eu depois partilho o vídeo no grupo de partilha e oração, para os irmãos verem. Mas é o vídeo com o testemunho de uma menina, que é a Chloe. E o que a Chloe fez foi, ela acreditou nisto. Acreditou que podia ser o que quisesse. Então ela quis ser um rapaz. Então ela fez tratamentos com medicação. Tomou medicação hormonal, né? Hormonas do sexo oposto, do sexo masculino. A voz dela ficou grossa. Ela começou a desenvolver características de rapaz, que é o que acontece quando se toma essa medicação. Começou a tomar testosterona. Depois fez uma cirurgia, amputou os seios, os 2 seios, para se parecer mais com um rapaz. E depois percebeu que aquilo não era a solução para o problema dela. E arrependeu-se. Só que quando ela se arrependeu, já era tarde para muita coisa. E esses tratamentos com medicação tornam as pessoas estéreis. Portanto, ela provavelmente nunca vai poder ter filhos. Se tiver, nunca os vai poder amamentar. E ela dá o testemunho daquilo que lhe fizeram, daquilo que disseram aos pais dela, preferem ter uma filha, preferem ter um filho vivo ou uma filha morta. Preferem ter um rapaz vivo ou uma filha morta que se vai suicidar, porque há uma grande percentagem de suicídio nestas pessoas, nesta população. E então ela dá testemunho e é uma ativista para despertar as pessoas para esta realidade que estão a fazer às crianças cada vez mais novas. Ela tinha 15 anos quando amputou os seios. 15 anos. E isto é muito trágico. Mas porquê? Porquê ficar... Se nós acreditamos que podemos ser qualquer coisa, porquê ficar pelo género? Porquê mudar de género só? Porquê que não podemos mudar outras coisas? Tipo a nossa espécie. Porquê que não podemos ser de outra espécie diferente? Se cada um pode construir a sua verdade e a sua identidade, qual é o problema? E foi isto que muitas pessoas acreditam. Foi isto que estas pessoas acreditaram. Esta mulher, ali no canto, aquela que parece um dragão, acreditou que era um dragão. Então fez cirurgias, gastou $40.000 para ficar com aquela aparência, com uma aparência de dragão, porque achou que era de outra espécie. Ela sentia na sua identidade que era de outra espécie, que não era um ser humano. Então fez tudo aquilo para ficar com aquela aparência. Embaixo é um homem que achou que era um tigre fêmea. Ele achou que era um tigre fêmea. E fez também várias cirurgias para ficar com aquela aparência e depois suicidou-se. Já não está vivo. Mas porquê ficar pela espécie? Porquê que eu não posso ter, por exemplo, uma idade diferente? Também há essa possibilidade. Este homem, um homem de 46 anos, um homem que era casado, com 7 filhos, que percebeu, diz ele, que a sua identidade, afinal, não era de homem, de 46 anos, era de uma menina de 6 anos. Então ele foi adotado por aquele casal. Isto não é brincadeira, isto é verdade mesmo. Ele foi adotado por aquele casal, vive com aquele casal e comporta-se como uma menina de 6 anos. A gente não sabe se ri ou se chora, não é? Mas voltemos ao género, para não demorarmos muito. O que é que diz a ciência sobre o género? E já vamos à Bíblia também. O que é que diz a ciência sobre isto? A ciência diz-nos que há 6.500 diferenças genéticas entre homens e mulheres. Começamos logo por aí. Pelo menos que se saibam. 6.500 diferenças genéticas. Não é uma, nem duas, nem três. Homens e mulheres são diferentes. Diferentes. Há quem diga que não, mas a ciência mostra-nos isto. Depois, uma pergunta para os irmãos. Quantas células tem o corpo humano? Os meninos que estiveram no retiro têm a obrigação de saber isto. Só que já passou muito tempo e eles esquecem-se. Quantas células? Depende de quê, Martim? Da idade. Um homem...
quase. São 17 trilhões. Em média. Uma criança de 10 anos tem, em média, 17 trilhões de células no seu corpo. Um homem adulto tem 36 trilhões de células, em média. É muita célula. Sabem que é uma célula, não é? O nosso corpo é todo composto por células microscópicas. Não é? E cada célula tem uma maquinaria lá dentro, uma coisa incrível. Se nós pesquisarmos sobre isso, vemos como Deus nos criou. E em cada uma dessas células, ou em quase todas, não todas, as células do sangue, por exemplo, os glóbulos vermelhos não têm isso, mas em quase todas há um núcleo. E dentro desse núcleo há 23 pares de cromossomas. E há um desses pares de estes cromossomas tem toda a informação genética. O código genético está lá, o DNA, está lá todo. E é maravilhoso que as instruções para fabricar uma Conceição, ou para fabricar um Milton, ou para fabricar um Martim, ou um Guilherme, ou uma Cecília, ou um Joel, estão lá, estão em cada uma das nossas células. Estão lá todas as instruções. Incrível como Deus colocou lá as instruções para nos fabricar, para nos construir. E um desses pares de cromossomas, um desses 23 pares de cromossomas é o quê? Diz o quê? Diz se é homem ou mulher. Então, em cada um dos núcleos, de cada uma dos 20 e tal, em média, trilhões de células que nós temos no nosso corpo, em cada um desses 23 pares de cromossomas, num desses 23 pares de cromossomas, está escrito qual é o nosso sexo. Então não dá, irmãos, não dá para mudar algo que está escrito em trilhões de células. Nós podemos mudar a aparência, podemos fazer muita coisa à nossa aparência, mas o que está escrito lá, está escrito. Se é homem ou mulher. Claro que depois há malformações genéticas, há alguns problemas, chamadas as pessoas intersexo, que antigamente chamavam-se hermafroditas, hoje chamam-se intersexo, que é o termo politicamente correto. Mas isso é um ser humano normal, é assim, está lá escrito se é homem ou mulher, num desses 23 pares de cromossomas. Isto é o que diz a ciência. E a ciência nós quando estudamos a ciência verdadeira, nós estamos a descobrir a forma como Deus criou. E foi Deus que nos criou. O que é que diz a Bíblia? Exatamente isto. Diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o como verdadeira imagem de Deus, e este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Reparem em Gênesis 1:27, logo no início, que Deus criou o ser humano à sua imagem, e este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus criou homem e mulher. Amém? E ambos são criados à sua imagem. Então, tanto mulher como homem são criados à imagem de Deus. Que é algo muito interessante. E então, irmãos, não é, tanto a ciência como a Bíblia dizem a mesma coisa. Nós temos um sexo que é escrito na nossa identidade. A nossa identidade criada, que nos diz que não é possível. Isso diz-nos que não é possível trocar de sexo. Não dá. E estas duas realidades são incontornáveis. Há diferenças biológicas entre homens e mulheres. Homens e mulheres são diferentes. E só há dois géneros, porque só há dois sexos. Aquilo que nós sentimos na nossa mente e o nosso corpo não se podem dividir. Nem se pode sobrepor um ao outro. Se um não está de acordo com o outro, há um problema. Isso é o que se chama uma perturbação mental. Não é? Por exemplo, há uma perturbação mental que se chama anorexia, não é? Que são muito mais meninas, mas também acontecem em rapazes, mas muito mais meninas, que no seu cérebro elas entendem que são gordas. Mas no seu corpo vê-se que são magras e quanto mais a doença progride, mais emagrecem até ao ponto de muitas vezes morrerem. Então o que é que ganha? O cérebro? Não, o cérebro está desligado da realidade. É preciso ajuda, é preciso terapia, é preciso medicação, é preciso uma série de coisas para a mente e o corpo se harmonizarem. Então, estas duas realidades não podem ser contornadas. Qual é o problema do ser humano, irmãos? Porquê é que nós estamos assim? Porquê é que nós chegamos a um ponto em que as pessoas na nossa sociedade acreditam nisto? Um exemplo só. A autora do Harry Potter, dos livros do Harry Potter, ela escreveu aqui há tempos algo como uma mulher não é um homem. Ou um homem não é uma mulher.
E ela foi perseguida e insultada e cancelada, porque isso é uma afirmação transfóbica hoje em dia. É transfóbico, é ter um preconceito contra pessoas transgênero. Dizer que um homem não é uma mulher e uma mulher não é um homem. Nós estamos nesse ponto. Porquê? Como dizíamos no início, nós temos um problema de identidade. O ateu Carl Sagan, que foi um astrónomo que já faleceu, participou em missões da NASA, como as sondas que foram enviadas a Marte e a Vênus e a vários planetas e a Júpiter. E ele era um ateu assumido e ele escreveu um livro que se chamava Sombras de Antepassados Esquecidos. E nesse livro, na capa, tinha um bebé deixado na soleira da porta. Para dizer o quê? Este bebé, dizia o Carl Sagan, é o ser humano. O ser humano foi deixado, apareceu aqui no cosmos, não sabe de onde veio, não sabe quem é, está perdido no meio de um universo imenso e está à procura de descobrir as suas origens e a sua identidade. Segundo o Carl Sagan, não é possível descobrir porque não, lá está, não há uma autoridade que diga quem nós somos. Então nós vamos sempre ser órfãos, segundo estas ideias. Quem é que eu sou, afinal? Os irmãos, já fizemos esta pergunta a nós próprios. Quem sou eu? É uma pergunta profunda. Nós não fazemos muitas vezes essa pergunta. Quem sou eu? Não é? Quem sou eu? A Bíblia ajuda-nos. A Bíblia é uma autoridade suprema. A palavra de Deus, a autoridade suprema que nos diz qual é a verdade. Então não temos que andar às apalpadelas, à procura. Nem temos que ser órfãos, deixados, esquecidos na soleira da porta. Nós somos uma criação de um ser supremo, Deus, que nos trouxe à existência e nos confere uma identidade. A identidade da criatura vem do Criador. Se não há Criador, a criatura fica perdida. Quem me fez? Quem é que me pôs aqui? De onde é que eu vim? Se nós não temos respostas a estas perguntas, a nossa vida vai ser uma angústia. Que é a angústia em que se vive na Babilónia. Nesta Babilónia onde nós vivemos. As pessoas andam à procura de uma identidade, algo com que se possam identificar. Mas como não acreditam num Criador, ficam perdidas à procura da sua identidade. E nós somos criação de Deus. Nós somos criação de Deus. O problema é quando nós nos afastamos do nosso Criador. Quando nós nos afastamos do nosso Criador, nós perdemos a nossa identidade. Vejam o que é que a Bíblia diz. Em Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. Foi assim que a morte atingiu toda a gente, já que todos pecaram. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Com o pecado veio a morte. E a morte significa a confusão, significa o caos, significa a perda de sentido, significa a perda de rumo. Nós não sabemos quem somos, nós estamos mortos, não temos respostas. E todos pecaram. Não é? O pecado significa que nos afastamos de Deus, revoltamos-nos contra Deus, quisemos construir nós próprios a nossa realidade e não acreditar naquilo que a autoridade suprema nos dizia. Se lermos a história de Adão e Eva no jardim, foi exatamente isso que aconteceu. Quiseram fazer as coisas à sua maneira. E a morte atingiu toda a gente, então toda a gente está perdida. Toda a gente está perdida. Mas nós sabemos que há uma esperança, certo? Nós podemos ser algo novo. Nós não precisamos de ficar perdidos. João 1,12. A todos quantos o receberam, aos que creem nele, em Jesus, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, isto é mais do que o que nós éramos no início. É mais do que sermos só criação de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus. Não é? Podemos ser filhos, já não temos de ser aquele órfão, não é? Da soleira da porta. Nós podemos ser adotados como filhos de Deus. E é aquilo, podemos ser pessoas completamente novas. É aquilo que em teologia se chama regeneração. Nascemos de novo, tornamos-nos novas criaturas. Uma pessoa tornar-se filho de Deus é isso, torna-se uma nova criatura. Pelo poder de Deus, quando recebemos Jesus, tornamos-nos novas criaturas. E se alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. É uma nova vida, é uma nova identidade. E Deus quer nos dar e dar a toda a gente à nossa volta essa nova identidade. Ele oferece essa nova identidade através de Jesus, através do Evangelho.
Como é que isto se tornou possível? Por causa daquilo que nós já celebramos e nós já cantamos e já oramos e demos graças hoje, porque Jesus levou todo o nosso pecado na cruz. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram. Nós podemos ser curados da nossa escuridão, da nossa perdição, da nossa destruição. Podemos ser tornados pessoas novas. E essa é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Deus veio ao mundo para nos salvar do pecado, para nos tirar da escuridão, para nos tirar da orfandade, para nos tornar filhos adotados, filhos que sabem quem são porque entendem o coração do Pai e percebem que são filhos de um Pai eterno. E então temos uma identidade nova e eterna porque nós temos a identidade de Cristo, como filhos de Deus. E isto é a boa notícia, irmãos, que o mundo precisa de ouvir. Nós não podemos ocultar esta notícia do mundo. Nós temos que anunciar isto. É isto que as pessoas precisam de ouvir, é isto que as pessoas precisam de crer, é nisto que as pessoas precisam de pôr a sua fé, para que sejam transformadas e tenham uma esperança e uma nova identidade. Não podemos ser tudo o que quisermos, mas podemos ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Amém? Podemos ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser, pelo seu poder sobrenatural. E nós somos chamados para anunciar isto na Babilónia, irmãos. Somos chamados para anunciar esta boa notícia. Então vamos anunciar esta boa notícia. Amém? Vamos anunciar isto. Vamos partilhar aquilo que temos, aquilo que Deus fez em nós. Como cantávamos o nosso testemunho. Vamos partilhar o nosso testemunho. Que Deus transformou a nossa vida com as pessoas que estão à nossa volta. Não é? Que estão perdidas e não sabem que podem ser adotadas como filhos do Deus eterno. Do Deus vivo e verdadeiro. Como é que nós temos que anunciar isto? Como Jesus. Não é? Este é o desafio para nós. O desafio para toda a nossa vida. Não é? Diz a Bíblia que Jesus se fez homem e veio habitar no meio de nós. Nós contemplamos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, que veio como cheio de graça e verdade. E esta, irmãos, é a nossa luta, da nossa caminhada cristã, todos os dias da nossa vida. É nós equilibrarmos a graça e a verdade que Jesus equilibrou de forma perfeita. E nós ficamos sempre muito distantes, porque nós somos naturalmente desequilibrados. E temos que perceber isso. A primeira coisa é perceber isso. Nós somos naturalmente desequilibrados. Ou desequilibramos-nos para a graça e não dizemos a verdade, para não ofender, para não melindrar. Não é? Ou desequilibramos para a verdade e só dizemos a verdade sem sensibilidade nenhuma, sem amor. E nenhum destes desequilíbrios é bom. Estes desequilíbrios, nós temos tantas dificuldades em equilibrar e harmonizar estas duas coisas por causa do pecado que ainda está em nós. Porque o pecado desequilibra-nos. E quanto mais cedo nós percebermos isso, também mais intencionais podemos ser a lutar contra isto. E lutamos como? Com o poder de Deus. Só com o poder de Deus, irmãos. Só uma luta intencional em oração, com a palavra de Deus como nossa base e como o Espírito Santo como nossa força. Amém? Só assim nós podemos vencer esta batalha. E vamos vencer. Amém? Acreditamos nisso porque é promessa de Deus. No fim, nós vamos vencer. Mas até lá, temos muita luta para lutar. Temos muita guerra para travar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E vamos orar, irmãos, para que nós possamos entender que Deus ele tem um propósito maravilhoso para a nossa vida. Esse propósito maravilhoso não significa que não vamos ter problemas, não significa que não vamos ter dores, lutas, aflições, grandes adversidades. O propósito de Deus para a nossa vida não significa isso. O propósito de Deus para a nossa vida significa que Ele nos vai transformar. Que Ele nos está a transformar em novas criaturas a cada dia. Que Ele já nos transformou no momento da nossa decisão e que esse processo Ele vai continuar e que Ele é fiel para terminar a obra que Ele já começou em nós.
Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Deus, porque nós queremos, Senhor, nós queremos nisto de todo o nosso coração. Senhor, desde o momento em que nós decidimos colocar a nossa fé em Ti e nos tornarmos Teus filhos pelo Teu poder, filhos adotados, filhos que estarão sempre em sintonia com o Pai, filhos que vivem no colo do Pai. Deus, desde aí nós vemos a obra que Tu tens feito em nós. E estamos muito gratos, Senhor, porque Tu és fiel. Senhor, e não desistes de nós, Senhor. Apesar de nós tantas vezes falharmos e tropeçarmos e cairmos, mas Tu nos levantas e Tu nos encorajas e nos dás ânimo, Senhor, para nós podermos perseguir o nosso ideal, o ideal de Cristo, cheio de graça e de verdade. É esse tipo de pessoas que nós queremos ser, Senhor. Cheios de graça e de verdade, com essas duas dimensões em harmonia, Senhor. Deus, e pedimos isto para todos os que nos rodeiam, Senhor. Pai, dói-nos o coração, Senhor, quando vemos amigos, família, vizinhos, Senhor, pessoas que nós amamos, Senhor, pessoas que Tu amas e que estão perdidas, Senhor. São como órfãos deixados na soleira da porta, Senhor. Nas trevas, Senhor, em escuridão, Senhor, dominados pelo pecado. Senhor, nós pedimos, Pai, para que Tu nos dês coragem, Senhor, para anunciarmos o Teu Evangelho. Deus, para anunciarmos esta boa notícia, esta coisa maravilhosa, esta obra maravilhosa que Tu tens para fazer em cada ser humano. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia. E pedimos, Pai, que sejas Tu em nós a fazer aquilo que nós nunca teremos possibilidade de fazer. Transforma-nos, Senhor, e usa-nos como agentes da transformação de outros, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.